Salut les cocos, meu nome é Cecília Souza, sou professora de francês e a minha missão é te ajudar a trazer o francês para a sua vida. Nesse vídeo aqui a gente vai ver um verbo muito importante, o verbo coringa, que vai te ajudar a sair de muita situação complicada. On y va? O verbo em questão é o verbo pouvoir, pouvoir, que significa poder. Olha só a pronúncia dele, o com U fica U, então pou, ou com I fica wa, então pouvoir, pouvoir. Então, como em português, como em inglês, é um verbo muito usual e você pode usar ele como semi-auxiliar. Em inglês, quando a gente estuda, não sei se você lembra, mas tem os verbos modais, I can, I could. Então, é um verbo que é muito versátil e muito útil. Muitas vezes, se você esquecer a conjugação de um certo verbo no presente, mas especialmente no passado, no futuro, no condicional, no subjuntivo, substitui pelo verbo pouvoir, é algo que é muito usado, é um recurso que mesmo os nativos fazem, inclusive presidentes da república. Pois é, pois é, pois é. Então, olha só, vamos ver esse verbo bonitinho aqui, como ele é tão útil, vamos trabalhar ele em todos os tempos? Que tal? Topa? Alors, no presente, para começar, je peux, peux, essa boquinha assim, fechadinho, um biquinho assim, o som sai meio para baixo. Je peux, peux. É um bico, sabe só? É mais o lábio inferior que se mexe para baixo. Je peux, peux. Eu posso completar essa frase de muitas maneiras. Inclusive, eu posso completar essa frase. Je peux compléter cette phrase. Je peux, je peux. Eu posso responder. Je peux répondre. Eu posso ouvir. Je peux entendre. Ou mesmo, je peux écouter. Eu posso ver filmes. Je peux regarder des films. Eu posso dançar o dia inteiro. Je peux danser toute la journée. Olha, agora a gente vai ver a conjugação nas demais pessoas. E aí você pode fazer nas frases Frankenstein aí. Depois que você conjuga esse verbo pouvoir, o que vem depois não precisa mudar. É só manter o verbo no infinitivo, o complemento depois aí não muda. Isso é que é interessante. Você só precisa se concentrar na mudança desse verbo. Então, je peux danser toute la journée. Eu posso dançar o dia todo. Tu peux danser toute la journée. Olha o desafio. Tu peux danser toute la journée. Il peut danser. Gente, olha só, repararam que a pronúncia é exatamente a mesma? Je peux, tu peux, il peut. Ou elle, no feminino, né? Peut. Ok? Só o que muda é a escrita. O je e o tu se escreve exatamente da mesma maneira. Na hora que chega na terceira pessoa do singular, il, elle, aí no lugar do x a gente coloca um t, t. Il peut. Lembrando que essa terceira pessoa do singular, como em português nós temos o nosso agente. Então, no lugar de dizer nós podemos, a gente usa bastante, a gente pode usar, inclusive, né? Em francês também tem isso, é o on. Então, on peut. E aí, on peut danser toute la journée, on peut compléter la phrase, on peut utiliser le verbe pouvoir. Olha só que coisa mais recursiva. Então, olha só que prático esse verbo aí. Mas, se você está lá no contexto mais formal e você quer usar o nous, aí fica nous pouvons, nous pouvons. Olha, apareceu um V aí agora, é do verbo pouvoir. Lembra do infinitivo dele? Pouvoir. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Ils peuvent. Então, esse il aí, a terceira pessoa do plural, é que fica um pouquinho mais complicado, um pouquinho menos intuitivo, né? Porque termina com esse ENT no final que não é pronunciado. Você pronuncia até o V, até a última letra que vem antes dele. Peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent. Então, je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, né? O agente, a gente pode, on peut. Ou então, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ou no feminino, elles peuvent. D'accord? Donc, pluriel, ça. Ça va? Vous comprenez? Entenderam? Perceberam que eu não fui traduzindo de um por um, porque eu já traduzi o verbo no infinitivo, certo? Então, pouvoir quer dizer poder. Estou dizendo que estou conjugando, então aqui fica mais simples. É só você conjugar aí em português, mas o ideal mesmo é que você vá já associando, já pensando na conjugação diretamente em francês. Não precisa traduzir
tudo. À la limite, né? No limite, aí você pode traduzir só o verbo no infinitivo, e depois a conjugação já não precisa mais. Não é realmente nada necessário. Como eu já tinha falado, a primeira frase também, por exemplo, se eu disser assim, je peux compléter la phrase. Se eu traduzir essa frase, eu posso completar a frase, e você já sabe que o que vou mudar depois para as próximas pessoas é só o verbo pouvoir, você já sabe exatamente o que quer dizer as demais. Je peux compléter la phrase. Tu peux compléter la phrase. Il peut compléter la phrase. On peut compléter la phrase. D'accord? E assim você vai inferindo, você vai diminuindo a tradução cada vez mais. Eu sei que esse também é mais um problema, mas isso daí é assunto para um outro vídeo. Vamos voltar aqui para o nosso verbo pouvoir. Vamos ver agora esse verbo pouvoir em outros tempos. No passado, para dizer eu pude, vai ficar j'ai pu, j'ai pu. Então, eu pude comer, j'ai pu manger. Eu pude dormir, j'ai pu dormir. Eu pude completar a frase, j'ai pu compléter la phrase, certo? Eu pude dançar o dia inteiro, j'ai pu danser toute la journée. Então, imagina que você tá ali e alguém pergunta, como foi o seu dia, como foi o seu final de semana? Talvez você saiba que tem dois auxiliares aí para o passado. Alguns verbos vão fazer o passado com o verbo être, outros com o verbo avoir. Os verbos irregulares têm o participio passado meio complicado. Tá na dúvida sobre a conjugação de um verbo? Você queria dizer, eu fui ao parque. Então, você pode dizer, je suis allé au parque. Mas se você tá na dúvida, você pode dizer, eu pude ir ao parque. Não cola do mesmo jeito? Olha só. Então, você vai dizer, j'ai pu aller au parque. É como se ele fosse inteiro por si só um auxiliar aí do passado, sabe? Então, j'ai pu, e o que vem depois você coloca no infinitivo do mesmo jeito, só que é para jogar o verbo para o passado. Então, eu pude completar a frase, j'ai pu compléter la phrase. Eu pude viajar, j'ai pu voyager. Eu pude conhecer novas pessoas, j'ai pu connaître. Eu pude ir, j'ai pu aller. Eu pude pegar o trem, j'ai pu prendre le train. Então, fica muito mais simples aí, facilita bastante. Mas o passé composé ainda é simples, não é? Imagina então o imperfeito. Imagina que você estava conversando com a pessoa e te pergunta, como era a sua infância? Você pode dizer, eu andava, eu vivia, eu morava, eu fazia. Mas se você não souber falar isso em francês, você pode dizer je pouvais. Eu podia fazer, eu podia andar, eu podia comer, eu podia viajar. Então, je pouvais manger, je pouvais voyager, je pouvais étudier, je pouvais dormir, je pouvais regarder des films, je pouvais aller au cinéma. Como era a sua vida antes de ter que ficar confinada em casa? Je pouvais voir mes amis, je pouvais aller au parc, je pouvais faire les courses, je pouvais, certo? Eu podia completar a frase. Je pouvais compléter la phrase, por exemplo. Então, o que vem depois não muda. Fica tudo igualzinho. Sempre o infinitivo do verbo. Então, só que muda é o início. Mais uma vez, vamos lá. Presente, je peux. Passado, j'ai pu, eu pude. Eu podia, fica je pouvais. E para dizer eu poderia, je pourrais. Je pourrais. E aí, esse je pourrais é muito usado, inclusive, para fazer perguntas de maneira bem educada. Meu filho, se ele quiser perguntar, se pode ver um filme. Maman, je pourrais regarder un film? Eu poderia ver um filme? Je pourrais regarder un film? Eu poderia entregar amanhã, professora, essa tarefa? Ou então eu poderia terminar? Je pourrais finir demain? Je pourrais compléter la phrase plus tard? Eu poderia completar a frase mais tarde? Por exemplo, e o subjuntivo? Cecília, me explica certo assunto para que eu possa completar a frase, pour que je puisse compléter la phrase, pour que je puisse finir, pour que je puisse regarder un film, pour que je puisse être capable de comprendre un dialogue complet en français. Cecília, explica um jeito para que eu possa entender os youtubers franceses, os youtubers do Québec, youtubers nativos. Ok. Cecília, explique-moi pour que je puisse comprendre les youtubeurs natifs, par exemple, certo? Então tá aí o verbo pouvoir, que é poder. Olha só todo o poder dele aí, gente. É realmente muito versátil, você pode usar ele em várias situações. Então, je peux no presente.
Je pu, eu pude. Je pouvais, eu podia. Je pourrais, eu poderia. E je puisse, para que eu possa. Porque je puisse, para que eu possa. Certo? E aí, gente, o que vocês acharam desse verbo? Vocês acharam realmente útil? Se sim, já deixa aqui um seu joinha. Deixa um comentário. Vocês veem os nativos usando muito isso? Vocês viram esse verbo aí em filmes? Em quais situações aí vocês viram? Planejam usar aí bastante? Vocês acham que realmente ele vai te ajudar em situações complicadas? Em quais? Me diz aqui nos comentários, gente. E a gente se vê no próximo vídeo.